Uma outra categoria de órtese que a gente tem, então, são as órteses para a coluna, né? A gente dividindo aqui nos segmentos. Então, a gente vai começar falando do colar cervical de espuma, né? Que é a órtese mais simples que a gente tem. E daí, aqui nas órteses de coluna, a gente sempre vai pensar assim, no material que ela é feito, nos movimentos que ela restringe. Então, quanto mais maleável o material, menos ela vai restringir. A gente já tinha falado isso assim em linhas gerais, né? E a outra questão, pessoal, é o tamanho dela. Então, olha só, quanto mais maleável o material, menor restrição, quanto menor, menor restrição. Se a gente pega um colar cervical de espuma, ele é feito de um material maleável, espuma normalmente, né? E ele é pequeno. Então, na verdade, a pessoa que usa, não sei se alguém aqui já usou o colar de espuma, consegue fazer o movimento que quiser, né? Ele não está bloqueando o movimento. Por isso que o colar de espuma, ele é utilizado normalmente para lesões musculares leves, como, por exemplo, um torcicolo. E ele é contraindicado em qualquer situação que tenha lesão ligamentar ou óssea. Porque se tem lesão ligamentar ou óssea, o paciente não pode fazer movimento, tem que estar restrito. Se não pode lesionar a medula, ou se já fez lesão medular, pode piorar a lesão medular. Então, nesse caso, não utilizaria o colar de espuma, tá? Só para a gente começar a interagir, à medida que eu for passando os outros colares, vocês vão começar a perceber essa questão melhor. Um que está um passo na frente do de espuma é o de plástico ajustável. Então, o que acontece nesse aqui? Então, vamos lá. O material é mais duro. Quanto mais duro o material, maior a restrição. De qualquer forma, gente, ele é pequeno, tá? Quando a gente olhar os próximos, vocês vão ver que os próximos são grandes. Então, beleza. Ele é mais duro, então, a princípio, ele restringe mais do que o de espuma, mas mesmo assim, ele é pequeno, então ele não limita movimento também. O que vai mais limitar aqui é a flexão, né? Então, se a pessoa for tentar baixar a cabeça, principalmente nesse modelo aqui, ó, ela não vai conseguir baixar a cabeça. Então, vai ter essa limitação, uma limitação pequena, e por ser uma limitação pequena, ele vai ser indicado, né? Vai ser usado em lesão de tecido mole, aqui embaixo cortou, mas lesão óssea ligamentar, contraindicado. Então, não pode usar. Mesma coisa que eu falei. Por quê? Porque senão corre o risco de fazer lesão medular ou piorar a lesão. Aí a gente vai para um colar um pouco maior, que é o colar semirrígido com apoio mandibular e occipital. Então, o que ele faz? Ele faz mais apoio na mandíbula e aqui atrás no occipital também. Ele apoiando nessas duas partes, ele restringe o quê, gente? Movimento no plano sagital, né? Que é flexão e extensão, tá? Mas ele não restringe movimento nos outros planos. Então, se o paciente quiser fazer inclinação lateral, faz. Se quiser fazer rotação, faz. Então, aqui a gente pode utilizar esse tipo de colar para lesões de partes moles mais grave do que as anteriores, mais grave, por exemplo, do que um torcicolo, mas é contraindicado em lesão ligamentar ou óssea. Mesma coisa, por conta do risco de lesão medular. Nas órteses de coluna, a gente tem muitas órteses com nome de cidade dos Estados Unidos. Então, a primeira está aparecendo aqui. Colar cervical Filadélfia é uma órtese pré-fabricada, aquela que a gente compra na farmácia pronta já, né, na farmácia apropriada. Vai ter moderado controle cervical e com isso, né, uma limitação um pouco maior, se bem que ela ainda não restringe o movimento de rotação, tá? Pode restringir até um pouco mais de flexão e extensão e de inclinação lateral, mas de rotação não. Então, lesões graves mesmo não pode, tá? Contraindicação, se o paciente tiver fratura no occipital ou na mandíbula, no externo, então não pode. Às vezes o paciente é politraumatizado, né? E aí não vai conseguir adaptar.
Esse aqui também, ele já tem esse buraco aqui na frente para os casos dos pacientes que tiveram que fazer traqueostomia. Então, é uma adaptação que a gente tem. Mas ainda assim, gente, lesões graves, não. Agora vocês vão ver que a gente vai dar um salto, tá? Então, aqui a gente não está falando mais de um colar. A gente está falando de uma órtese cérvico-torácica. Lembra que o nome indica o que ela estabiliza? Tá? Então, se a gente vê até aqui, ó, a gente estava falando de colar, certo? Ó, colar de espuma, colar de plástico, colar cervical semi-rígido, colar Filadélfia, que é um pouco mais rígido, e a gente chega numa órtese cérvico-torácica. Então, esse aqui é o antigamente conhecido como colar SOMI, que é externo, mandíbula e occipital, tá? Então, mais ou menos, desculpa, seria a sigla em inglês, tá? Externo, occipital, mandíbula, immobilization, tá? Então, para imobilização maior. Como vocês podem ver pelo tamanho da órtese, vai restringir ainda mais. Beleza, flexão e extensão, aí restringe mais inclinação lateral e rotação. Ele pode ter barra lateral aqui, tá? Esse aqui não tem, que daí vai fazer uma imobilização ainda maior. Bem, indicação: pós-operatório de fusão de vértebra, estabilização de fratura cervical, então aqui já entra as fraturas, mas fraturas simples, e depois da remoção do aloveste. Eu já vou explicar para vocês isso. Contraindicação, quando tem lesão cervical em extensão. Então, desculpa, lesão cervical com instabilidade em extensão. Então, a vértebra pode escorregar. Então, vamos lá, gente, vamos falar de fratura de vértebra, tá? Então, a gente tem uma vértebra aqui, deixa eu só ver se está muito atrasado, se vocês vão conseguir acompanhar. Tem uma vértebra aqui, e a gente tem um traço de fratura no corpo vertebral. Ok? Posso usar isso? Tranquilo. É uma fratura simples, né? Aí vamos supor aqui que a gente tem outras vértebras, certo? E a gente tem aqui ligamentos, vários ligamentos que estabilizam as vértebras. E aí o que que aconteceu, gente? A pessoa fez uma lesão lá, né? Fez um trauma, fraturou aqui essa vértebra, por exemplo, em vários pedaços, e essa vértebra sofreu uma luxação. Ela se deslocou para frente ou para trás. Tem instabilidade, gente, essa aqui não vai servir, tá? Por quê? Porque pode pegar e comprimir a medula. Então, fratura complexa, que quando a gente tem explosão, né? Fratura em explosão de vértebra que quebra em um monte de lugar, ou que tem lesão de ligamento, porque o ligamento sustenta a vértebra ali, né? Paradinha. Então, já não dá para usar esse tipo. Vai ter que se fazer normalmente, nesses casos, né, de fratura complexa e de luxação. Normalmente, nos casos de fratura complexa e luxação, já lesou a medula, tá? Normalmente faz a fusão de vértebras, então vai fazer uma cirurgia para fazer uma artrodese aqui, né? Fixar essa vértebra com a de cima e com a de baixo, e aí não tem mais movimento. E pode-se utilizar também uma outra órtese, que é a próxima que a gente vai ver, que é o aloveste, que é uma órtese mais extrema que a gente tem, tá? Então, mas normalmente, pessoal, vai fazer a cirurgia. E aí a cirurgia, no pós-operatório, pode ser que ainda seja necessário usar um colar desse grandão, uma OCT dessa grandona. O aloveste. O aloveste é a maior de todas, que é essa aqui que está aparecendo na foto. A aloveste, ela faz o seguinte, tá vendo essa parte do halo aqui? Então, faz furinhos no crânio e fixa ela no crânio, tá? Então, coloca o parafusinho aqui dela no crânio. Além desse colar todo aqui, e ainda tem essas estruturas, né, de ferro. Então, ela imobiliza realmente. Ela é a que mais imobiliza a coluna cervical.
Utiliza sistema de 3 pontos, normalmente para ajudar a corrigir vértebra escorregada, né? Quando tem a luxação, que ela saiu do lugar. Ela pode ser utilizada, então, fraturas instáveis, fraturas múltiplas, e é contraindicada na fratura craniana porque ela vai ficar fixa no crânio. Mas, de novo, eu falo, pessoal, normalmente, nessas fraturas múltiplas, fraturas instáveis, o tratamento é cirúrgico. O que eu já vi muito? O paciente chegar lá no hospital, né, com trauma complexo, e daí coloca o Alovest para desencavalar a vértebra, que normalmente a vértebra, quando luxa, né, ela fica encavalada uma sobre a outra. Então, vai fazer tipo a tração para ajudar, né, a colocar a vértebra mais no local, para quando for fazer a cirurgia de fixação, precisar manipular o mínimo possível. Então, já atendi alguns pacientes com Alovest justamente por conta disso. Mas esses pacientes normalmente já sofreram lesão medular nesse escorregamento que a vértebra teve. E aí, uma outra opção que pode acontecer é após a cirurgia, o médico ainda optar por deixar com Alovest por um tempo para manter a descompressão, tá? Para ajudar na descompressão, manter a tração, né? Porque dá para esticar esses ferrinhos assim e tracionar e diminuir a pressão. Mas essas aqui já são as OCTs, são essas maiores. Lembra sempre, a que mais imobiliza é a Alovest. Além da Alovest, a única saída é a cirurgia, que normalmente é feito, tá? Que normalmente é feito. Então, pessoal, a gente vai ter essas órteses com imobilização máxima, tá? Elas são prescritas normalmente para esses pacientes com lesão cervical grave. Normalmente já fizeram lesão medular, mas pode ser que não tenha feito, né? Se a pessoa der muita sorte. E são prescritas para tentar evitar que aquela lesão piore mais ainda. São dispositivos externos, né, que são utilizados justamente com esse objetivo, manter essa imobilização o máximo possível. Além da Alovest e do SOMI que a gente viu, a gente tem a órtese Minerva, que também aparece bastante nas provas, então vão guardando a nomenclatura. Então, ela vai ter, né, essas barras semirrígidas que a gente vai ver aqui, que apoia o queixo, o tórax, né, e possui também, né, uma parte acolchoada aqui, ligando uma região à outra, e ela também vai, aqui a parte de trás, ó, ela vai ser rígida, vai ser mais longa, e com isso ela vai estabilizar melhor. Pode ser que ela tenha também, não é o caso dessa foto, ainda uma barra aqui lateral, que vai se estender até aqui a cabeça, a parte de cima, para evitar a rotação, porque o grande problema é a rotação, tá? Então, também uma OCT, também aparece nas provas. Cuidado, a contraindicação é a mesma, né? Quando tem a instabilidade muito grande, que vai precisar do Alovest ou da cirurgia, ou se tiver fratura de mandíbula no hospital, e aí tomem cuidado se aparecer na prova, tá? Para vocês guardarem isso. A outra que tem, que aparece em provas, é a couraça, tá? Essa aqui é em plástico semirrígido. A versão anterior é parecida com a Minerva e também com a Filadélfia. Já a parte posterior termina acima do occipital, então ela é mais alta aqui, tá? Também pode ser utilizada em pós-operatórios, né? De uma forma já um pós-operatório mais adiantado, que tem uma fixação boa. E também pode ser utilizada em queimaduras para evitar, né, aderência, principalmente aqui na região anterior, e torcicolos. Se bem que daí, para usar esse aqui em torcicolo, tem que ser muito, muito grave, né, gente? Porque é uma órtese grande. Então, vamos lá. Órtese de mobilização máxima. Primeira que eu penso sempre é o Alovest, eu penso na SOMI, e eu penso na Minerva, que são as
que vão ter a maior imobilização, tá? Então, essas imobilização máxima, e aqui, né, numa ordem para a gente ver. Depois, passando dessas, né, se a gente pensa intermediário, coraça e a Filadélfia, tá? Daí a gente já vai ter aí um intermediário. E a de menor fixação, colar de espuma, o colar de plástico, e aí tem também a semi-rígida, depois vocês podem olhar lá. Mas aqui a gente colocaria, né, numa certa ordem. Moderada e aqui mínima. Assim, em relação à imobilização, então a gente teria, né, nessa primeira máxima, que vai ser, então, os que realmente mais imobilizam. Na do meio, os moderados, muitas vezes é couraça, escrevi couração, né? Muitas vezes as moderadas no processo de cura, e a mínima, que daí, gente, para lesão grave, lesão óssea, lesão ligamentar, não vai ter opção nenhuma, tá? Quando optar pela Minerva e quando optar pelo Alovest. Não, o Alovest, gente, é muito superior à Minerva, tá? É muito superior para imobilizar. Então, o Alovest é a única que fratura cervical instável, fratura múltipla, ainda pode ser uma alternativa, por exemplo, se não dá para fazer a cirurgia na hora. Ou, né, se vai ser transportado o paciente, coisa assim. A Minerva já não dá para esperar tanto, não dá para confiar tanto, ela é bem menor. Daí, quanto maior a órtese, maior a estabilização. Na minha experiência, eu não vejo usando Minerva, mas assim, a experiência que eu tive. Ia do Alovest, aí depois já saía para a Coraça ou para Filadélfia, uma menor. Isso no pós-operatório, né? Pensando que fez a cirurgia. Então, a Minerva, ela estaria ali no segundo lugar, mas ela não estabiliza tanto quanto o colar. Fez lesão medular, fez lesão cervical complexa, normalmente fez lesão medular, não tem jeito, tá? Tem que ser aqui, mas lembrando, gente, se aparecer na prova, que eu já vi aparecendo algumas vezes, qual que é o tratamento de escolha? Tratamento de escolha é cirurgia, tá? Para as lesões complexas com instabilidade, principalmente com lesão medular. Aí depois da cirurgia pode-se pensar em qual vai sendo utilizada ali ao longo do caminho. O que eu já vi mais cair em prova, gente, é justamente a Alovest, Sebrasp, já vi questão de Minerva, já vi questão de Some e já vi questão de colar de espuma, tá? Mas se eu não me engano, na prova do Sara tinha de Alovest. Não me lembro, não me lembro das questões, mas se eu não me engano, tinha. Essas são as que a gente mais vê. Aí eu vou passar para vocês agora OTLS, órtese de tronco, lombar e sacro, tá? Então, aqui tem alguns tipos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a OTLS de Taylor, para cifose postural e osteoporose, normalmente contraindicado para a doença de Scheinemann, que é aquela cifose dolorosa e que é estrutural, é fixa, então não corrige com órtese. Então, na doença de Scheinemann, quando a gente falar também da pediatria, a gente vai falar dela, que é uma doença que eu coloco asterisco aqui para a possibilidade de aparecer na prova, mas ela não é indicado o uso de órteses para essa correção. Muitas vezes, quando vai fazer o tratamento, vai ter que ser cirúrgico, quando faz, que a maior parte das vezes não faz. Mas aqui, normalmente, essas a gente associa
o nome e para que serve, tá? A Knight-Taylor, que é, né, uma evolução, uma adaptação da Taylor, que tem como destaque as tiras laterais. Então, deixa eu ver aqui. Seria essa parte aqui. Essa aqui, ela vai ter uma característica de ser indicada no pós-operatório de instabilidade e fratura de vértebra lombar. Pós-operatório. Por quê? Mesma coisa, gente, apesar dela ser grande, ela não consegue limitar a rotação. Então, se tem a fratura da vértebra com lesão medular ou não, né? Mas nesses casos que a gente falou da cervical, a mesma coisa se aplica aqui. Então, pode ser depois da cirurgia. Gilwich é uma órtese que vai permitir que a coluna permaneça em lordose, ela é mais anatômica, vamos dizer assim. E ela é usada para tratar cifose, normalmente. Então, são os casos principais que a gente tem, né? Quando opta-se por esse tipo de tratamento. Dela tem um apoio anterior e aqui, né? Em cima, embaixo e atrás. Colete de Boston, escoliose baixa. Já vi cair em prova. Colete de Milwaukee, o que mais caía, antigamente caía mais, hoje nem tanto, mas guardem que é para escoliose alta, tá? E aí, aqui está a forma de força, lembra aquele sistema de 3 pontos? Então, 1 ponto, 2 pontos, e o resultante dele aqui na vértebra, né? Para pensar nesse alinhamento. O colete de Milwaukee não tem caído tanto mais, tá? Mas dentre os que caem, ele é o mais utilizado. Contraindicação, escoliose neuromuscular. Por quê? Porque na doença neuromuscular, tipo, se a gente pensar no Duchenne, o paciente ele já tem uma debilidade muscular e o uso da órtese vai aumentar o gasto energético. Além disso, a doença neuromuscular ela já é uma doença restritiva pulmonar e o uso da órtese pode dificultar ainda mais a expansão pulmonar, então sobrecarrega ainda mais o paciente. E aí a gente tem a órtese lombosacra, tá vendo que já é uma OLS, é mais baixa? De Williams, para espondilólise e espondilolistese. Muitas vezes também a gente vê essa aqui sendo utilizada em pós-operatório. Mas vamos lá, pessoal. Destaques, então. As órteses cervicais, tá? Eu destacaria. Apesar de não cair tanto mais o colete de Milwaukee, as outras, gente, eu juro para vocês que eu quase não vejo caindo. Quase não vejo. Aí, se tiver questões, né, que a gente encontre que trate delas, eu trago para vocês. Se eu não me engano, Boston, já vi numa questão da Sebrasp também, que é essa questão da escoliose baixa e da escoliose alta. Então, Boston, escoliose baixa, Milwaukee, escoliose alta, tá? Então, acho que eu já vi alguma coisa a respeito disso, mas só, assim, bem pouco. Mas eu vou separar o máximo de questões que eu conseguir para a gente trabalhar.